Tentando aí acompanhar um pouco das histórias que estavam presentes nos livros de Dungeons and Dragons, eu consegui encontrar uma possível explicação do que é aquela matéria escura que vimos nos trailers de Stranger Things. E gente, senta que lá vem teoria das brabas, porque como tudo isso vai se conectar com o que vai acontecer, é uma das melhores teorias que eu tenho para vocês. Segundo que os livros me levaram a entender e também o que foi mostrado pra gente no trailer, algo vai forçar o nosso grupo a ir para o mundo invertido, investigar algumas suspeitas. E isso muito possivelmente possa vir das anotações do Dr. Brenner dentro do escritório dele, ainda no nosso mundo normal, onde tem possíveis explicações do que é aquela matéria escura e qual a sua possível função. Então, após essa leitura, possível leitura, até porque isso pode ser motivado por outras coisas aí ao mundo invertido, mas acho que possivelmente seria muito mais viável que após essa leitura os personagens irem para o mundo invertido, confirmar essas suposições e lá encontrar nesse mesmo laboratório, dentro do mundo invertido, essa matéria escura e saber as possíveis grandes respostas de como eles podem derrotar o vilão e o que de fato é essa matéria escura. Mas assim, qual é a função desse laboratório que aprisiona essa matéria escura? O que é essa matéria escura? Então, de acordo com Dungeons and Dragons, o laboratório ele meio que funciona como uma filactéria, que é tipo uma espécie de aprisionamento de alma ou consciência, né? Do qual permite com que aquele personagem tenha ainda um elo com aquilo que um dia ele já foi em um outro plano, como no caso no plano normal, nosso plano que a gente vive, e com isso ele consiga fazer as coisas que ele tem para fazer. É como se fosse a humanidade e a monstruosidade em dois pontos diferentes, mas sendo uma mesma pessoa. É muito interessante a gente ter essa perspectiva, o que é muito legal. Aí, de acordo com o livro, fala que essa alma aprisionada, ela tá em volta com símbolos arcanos, mas aqui a gente não pode muito ver esse simbolismo e se vê algo mais conectado à tecnologia, né, como a gente vai ver, como foi nos apresentados ao trailer. E aqui é um ponto muito interessante pela minha perspectiva de entendimento, é que ali, se de fato for confirmado, como eu tenho quase certeza que é a alma do Henry, isso significa que ali está a consciência dele e que o corpo pelo qual a gente vê não é comandado pelo Henry, e sim pelo Devorador de Mentes. E eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente. Aqui, quem está no corpo, comandando o corpo do Henry, não é o Henry, é o Devorador de Mentes, que tem parte da consciência dele que permite controlar aquele corpo, mas do resto dos demais é o próprio Devorador de Mentes. E para mim isso faz um total sentido. E como é mostrado nas leituras, é que a filactéria que aprisiona essa alma, essa mente e consciência, eu gosto de chamar assim porque é o que faz mais sentido, é ter aquilo como uma consciência viva, uma consciência coletiva viva que aprisiona algumas almas sacrificadas, como o caso do Henry e a de tantas outras vítimas que a gente viu ao longo da quarta temporada, que mais especificamente com mais ênfase é o que alimenta aquele negócio, que faz ele ter vivo, e também é o que de alguma forma conecta, como eu já falei, aquela consciência com parte daquele corpo que é comandado por uma outra pessoa e não que a gente pensou que era. E como esse elo de consciência ainda existe, mesmo sendo comandado pelo Devorador de Mentes, isso permite com que o personagem, o corpo desse personagem, independente do quanto dano ele sofra, ele consiga se recuperar na mesma intensidade e voltar ao normal. Como no caso que aconteceu no final da quarta temporada, onde a gente vê o nosso trio Parada Dura metendo porrada, tacando fogo no Vecna para ele morrer. E de fato, ele morre. Mas não a consciência, sim o corpo. Ou seja, se a consciência ainda está viva,
O corpo ele vai voltar quantas vezes for necessário, quantas vezes aquela consciência permitir. No tanto que é isso que acontece, que a gente vê esse personagem voltando naquela temporada cada vez mais forte, mais insano, porque a cada retorno o corpo daquele personagem vai se tornando cada vez parte do mundo invertido, e quanto mais ele se tornar parte do mundo invertido, a consciência dele vai perdendo força. No entanto que a gente vê essa necessidade do nosso vilão ir atrás do Will, justamente por isso. Mas eu ainda vou chegar lá pra gente pegar o fio da meada desse raciocínio. E é muito interessante porque nos ajuda a entender o porquê o Vecna não vai para o mundo normal. Ele mesmo vai para o mundo normal e fazer as atrocidades dele, porque a alma dele está dentro do mundo invertido. E ela só funciona quando o corpo e mente estão no mesmo local. E os livros do Dungeons & Dragons, eles reforçam essa explicação. Ou seja, para esse elo funcionar, tudo bem, a alma e o corpo estão no mesmo local. E isso é muito interessante porque explica o motivo do nosso Vecna não ir pessoalmente ao mundo normal capturar aquelas vítimas da quarta temporada, porque se ele ficar muito tempo muito distante, esse elo se perde. Então, para isso, ele usa os pesadelos. E é muito interessante isso, né, nessa questão de usar os pesadelos, capturar alma e corpo necessariamente, né, tipo como sacrifícios à parte para manter ele forte, alimentar o corpo dele em questão e fazer com que de alguma forma ele consiga sair daquele local mais forte e não sofra tanto impacto, mesmo com um certo tempo de distância que ele possa ficar lá caso algum imprevisto aconteça. E um ponto muito incrível de a gente acompanhar essa questão de filactéria é que cada vítima sacrificada na quarta temporada, ao ser pega pelo personagem, ela criou uma própria filactéria. No caso aqui, foram portais interdimensionais que conseguiram levar os personagens de uma ponta a outra quantas vezes fosse necessário. Ou seja, o corpo da Crazy, a alma da Crazy virou uma filactéria, ou seja, virou um portal. Ou seja, como eu havia falado, um elo entre os dois mundos. Eu acho isso aqui uma máxima do que eles conseguiram introduzir algo já na temporada anterior e como ainda vai mexer de outros demais entendimentos, de tantas outras formas que o personagem pode fazer para tornar-se cada vez mais partes do mundo normal, ou seja, tornando o nosso mundo cada vez mais um mundo invertido, até que depois a gente não saiba mais o que é o mundo normal, o que é o mundo invertido. Até porque essa questão da eclosão foi justamente isso, tornar eles em um só. Mas para isso ele precisa de um novo corpo que já faça parte daquele local. E isso tudo se explica porque tudo começa com o Will e termina com o Will. Porque os 5 primeiros episódios nos mostra isso, que o nosso personagem ele foi escolhido por esse propósito. Um desses propósitos, que o Vecna precisa de um novo corpo. Ou seja, Vecna não, o Devorador de Mente precisa de um novo corpo, ou seja, uma nova alma para ser sacrificada e ser aprisionada dentro da filactéria, da qual ele possa comandar esse corpo. Mas para isso, aquele personagem ele precisa passar por um ritual, né, no qual ele vai beber um sangue misturado com veneno ou vice-versa, veneno misturado com sangue de alguma criatura racional dentro do mundo invertido, que pode ser esse grande cérebro ancião, do qual prepara o corpo e sacrifica a alma daquela pessoa, como eu já falei, para ser aprisionada na filactéria. Ou seja, vai fazer com que o Devorador de Mente possua aquele corpo do Will, mesmo mantendo algumas partes de suas memórias. E no entanto que chegaria algum momento a gente não conseguiria distinguir quem era o Will e quem era o Devorador de Mente, porque eles iam ser um só. No entanto que parte da segunda temporada ela meio que mexe com a nossa cabeça justamente com isso. A gente não sabia até que ponto
o Devorador de Mentes estava ali naquela cabeça do Will, até que ponto era o Will, onde estava aquela consciência perdida do Will que podia trazer de volta. No entanto, que eles usam o calor para tirar uma parte, mas não tiram toda. Então é uma coisa bem interessante como já nos é apresentado esse ponto e a gente nunca pensou do que poderia ser, e eu tô trazendo agora. E esse ritual pelo qual o nosso Will passou, ele só pode ser feito por uma alma por vez, ou seja, o Henry já passou pelo mesmo processo e agora está acontecendo com o Will, só que ele não esperava a proporção que toda a série levou até chegar aqui e ele não tem mais esse controle, ou seja, o Devorador de Mentes ele não tem mais muito controle no corpo do Will, no entanto que agora ele tem que chegar numa máxima para começar a ter mais controle daquele corpo do qual ele sempre programou para ser seu. E aqui é muito crucial, porque, como eu já falei, o tempo do Vecna, o tempo do nosso Devorador de Mente dentro do corpo do Vecna é limitado por justamente isso. E naquela grande cena daquele quarto episódio, que todo mundo sabe que é do quarto episódio, o Vecna ele vai conseguir fazer a parte crucial, que é a última parte do ritual, a transfusão de mente, ou seja, transferir a sua mente, levar a consciência e a alma do nosso Will para a filactéria, ou mudar a filactéria para o outro local, ou seja, o mundo normal, já que agora vai ser uma coisa só. Então ele não ia precisar de que aquele corpo passasse por alguma transformação ou transmutação do qual o corpo do Henry passou, o que causou muito mais prejuízo do que ajudou o personagem de certa forma. Mas existe uma forma muito intrigante de como eles podem salvar a alma do Will, mas é aquela corrida contra o tempo. Segundo o livro de Dungeons & Dragons, eles falam que tem até 24 horas para que a alma sacrificada seja completamente consumida e destruída. Mas aqui na série eles podem trabalhar de uma outra forma, tipo 3 dias, como foi o ritual, né? Mais ou menos 3 dias, mas no mundo normal foi mais de semanas até conseguir tirar daquele, o Will daquele local. Ou seja, o Vecna não permitiu a saída, só que a última parte do ritual não estava pronta ainda para ser concluída. Então agora vem com isso e a alma do nosso personagem está correndo perigo. No entanto que uma das etapas para acabar com o vilão e acabar com esses planos do vilão é parte do grupo ir para o mundo investido e destruir a alma do Henry, já que a alma do Henry é que conecta aquele corpo e tudo mais, ou seja, destruindo aquela parte e parte daquele monstro ancião, né, que pode ser, não sei, é só uma suposição minha, e isso fazer com que a parte, né, a alma do Will possa voltar para o seu corpo e ele tenha um controle completo. E também ao mesmo tempo a gente vai estar acontecendo uma batalha punk entre a Eleven e o Vecna dentro do mundo investido. Como eu já falei, o Vecna não vai poder ficar muito tempo no mundo normal, então que boa parte das cenas vai acontecer no mundo investido justamente por conta desse ponto. E a batalha dessas duas vai ser algo, ao mesmo tempo também ela não vai estar agindo sozinha, porque vai ter o Will em alguma midscape na cabeça do Devorador de Mentes, lutando lá ao mesmo tempo, né? Batendo de frente com a consciência do Henry ou alguma coisa assim, sabe? Lutando de alguma forma. Ou seja, o Will também quer o controle do seu corpo de volta. Ele não quer que ninguém comande ele. Ele nunca quis, agora ele também vai lutar da sua forma lá dentro. E muito provavelmente a gente vai ter a Max ajudando esse personagem. Gente, pelo amor de Deus, é só teorias que aumentam mais e a gente vai ter aquele grande boom extraordinário com todas as cenas se misturando ao mesmo tempo, aquele frenesi, todo mundo passando mal e feliz ano novo. Esse plano maluco vai dar certo e o Will ele vai acordar. No entanto que a gente tem uma foto dela, da nossa Joyce, abraçando com o Will, chorosa, fica assim, ai meu Deus, ele acordou, quer dizer que o plano todo em si foi concluído. E eu tenho que falar pra vocês
que tudo que eu falei aqui é só uma teoria, é só uma especulação, uma suposição que eu botei na minha mente com base na interpretação das minhas leituras de Dungeons & Dragons, que eu vim trazer para vocês, que de alguma forma, para mim, faz sentido. E talvez para vocês também possam fazer sentido e a gente possa ter alguma coisa, alguma parte desse vídeo dentro da série e vai ser muito incrível acompanhar. Por favor, maneirem os corações de vocês. Que eu quero saber de vocês o que vocês pensam que possam ser essa matéria escura, com tudo que eu falei, com tudo que vocês também já viram em outros locais, do que possa ser e qual a relação dela dentro com toda essa correlação que vai ter com os personagens dentro da trama e tudo mais. Deixa aqui nos comentários.